E pegar ela quando terminar, já para não, daí não precisa cortar. Eu gosto de botar quando sai. Eu aprendi com um radialista da Caxias, não. Tudo que tu grava tem que ser vivo, tem que ter. Então a gente aproveita, já está gravando, só deixa eu te tirar. Depois tu só trava a música, toca o minutinho. Pessoal, eu vou tirar a máscara para uma distância razoável de vocês, senão eu não consigo. E ainda para piorar, eu tenho tudo que é rinite, it, tudo que é it. Eu tenho um percurso que eu tenho que fazer no serviço que dá 900 metros. Né? É quando eu chego. Às vezes ele fala, nossa, o moto tá passando bem. Eu digo, não, só tirar a máscara. Caraca. Mas é ruim demais, né? Tem máscara, essas mais grossas aí, que é difícil a gente respirar, né? Eu tenho uma parecida com essa tua aí, preta, assim, que é. Eu tô dando preferência para essas assim, mas é bem mais fácil de. Tem uma máscara que o pessoal da UFS está usando, ontem tinha um estagiário da UFS aí. O pessoal da UFS desenvolveu, ela tem até um. Aquela máscara que tem até um. Não sei se é um filtro que colocaram dentro, sabe? Mas ela. Eu te conversar, não molha a máscara, sabe? Nem. Não. Mas a costura também é diferente. Ela quase que um. Não, é isso. Tudo bem aí ou não foi? Já tá? Já? Eu só vai parar uma musiquinha. Vamos ser pontuais. Foi antes que eu tirei. Esses braços estão preguiçosos, né? Só tira do chão. Na verdade, a gente não existe no computador. Tem alguém para as manifestações. Tá, tudo uma paz. Bom, boa tarde a todos. Vou convidar vocês a orarem comigo. Uma paz. Bondoso Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Que consigamos tirar algum proveito do que vamos escutar. E que também nos sentimos aliviados na presença da casa. Que todos sejam atendidos naquilo que vieram buscar. E que a paz do Senhor esteja com nós. E que assim seja. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde ao pessoal que está online. O tema da palestra de hoje, pessoal, é o aborto. Então, assim, quando a gente fala de aborto, eu acho que todo palestrante que se presta a falar do tema, a gente deve orientar, né? É mais uma orientação, muitas vezes, do que qualquer julgamento, né? Então, assim, pessoal, na orientação, a gente, muitas vezes a mulher incide no erro do aborto até por falta de conhecimento. Então, o que diz a lei brasileira? A lei diz, no seu artigo 124 a 128,
que o aborto é crime, que só é permitido em 3 tipos de situação. Em caso de estupro, quando a gravidez apresenta risco à gestante, e a única forma de salvá-la é através da interrupção da gravidez, ou em caso de bebês ancéfalos, tá? Ou seja, eles não têm cérebro. Então, assim, são os únicos 3 casos que a lei brasileira permite. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, cerca de 850 mil abortos são praticados no Brasil todo ano. A gente vendo números da pandemia hoje, somente no Brasil, é bem mais grave o que acontece com o aborto do que com o próprio vírus que a gente está enfrentando. 850 mil abortos é um número, né, chega a ser estratosférico, né, gente? A gente não tem nem como avaliar isso, né? E a cada 2 dias no Brasil, uma mulher morre vítima do aborto clandestino. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial, o que mata as mulheres não é o aborto, mas a clandestinidade. Porque quando ela se encontra grávida e ela não tem o amparo da lei para fazer o aborto, ela vai procurar os clandestinos, né? E esse processo, bom, cada 2 mulheres que fazem um aborto clandestino, uma precisa de internação hospitalar. Então, você vê como não é um procedimento simples, né? E que a mulher acaba se submetendo, às vezes até por falta de conhecimento. Ou às vezes por medo, porque se ela procurar qualquer órgão, tanto privado como público, ele tem que informar. Então, ela pode até salvar a vida dela, mas ela vai ter que enfrentar, né, a justiça e responder por aquilo, né? O perfil das mulheres que mais morrem devido a complicações do aborto no Brasil são negras, adolescentes menores de 14 anos, moradoras de periferia e mulheres que moram em regiões distantes de grandes centros. E os números maiores que hoje nós temos no Brasil são com as indígenas. As mulheres indígenas estão no topo das que praticam o aborto no Brasil e morrem por causa do aborto, né? Então, vocês imaginam só uma indígena longe dos grandes centros, né, e praticando o aborto, né? Então, elas acabam morrendo. Hoje, esses dados são da Fiocruz, gente. Tanto que vocês terem uma ideia, os números de aborto no Brasil são totalmente... não existe um número preciso, porque existe muita clandestinidade. Quando você faz feito na clandestinidade, fica tudo muito subjuntivo, né? Mas os números oficiais, as indígenas encabeçam as listas, né? Então, esses são os dados aí da OMS e da Fiocruz, né, que é a Organização Brasileira de Saúde. A mulher que pratica o aborto clandestino corre o risco de vida, né? E o risco de ser presa se sobreviver. Isso é o que diz a nossa lei. E agora falando um pouquinho, não da parte da lei dos homens, mas da lei divina, antes de eu começar a falar um pouquinho sobre o aborto, eu vou lembrar aqui que Jesus disse assim: atirai a primeira pedra, quem dentre vós está sem pecado. E disse: mulher, teus acusadores não te condenaram? Nem eu te condeno. Vá e não peque mais. Porque assim, gente, a gente não está aqui para julgar a mulher que pratica esse ato. Na verdade, é uma irmã sofredora, doente, que ela precisa tanto de auxílio como o espírito que ela acabou, né, tirando a oportunidade que conhece vida, né? Então, sem julgamento de nenhuma espécie, com muito amor e desejo tempo de esclarecer, eu vou comentar sobre algumas questões espirituais que sempre precisam de esclarecimento. Kardec, no livro dos Espíritos, questão 357, 358, 359, nos esclarece sobre o tema. Algumas mulheres que sofrem muito com o aborto espontâneo, eu vou me ater ao aborto espontâneo, gente, porque assim, o tempo é muito curto para a gente abranger um tema tão grande. Mas o aborto espontâneo, ele traz algumas questões, porque assim, a mulher que pratica o aborto clandestino é diferente da mulher que tem um aborto espontâneo. Normalmente essa mulher quer a criança e ela sofre muito porque ela não entende o porquê ela não teve oportunidade, o porquê aconteceu o aborto espontâneo. Então, assim, o que nos diz Kardec?
Algumas mulheres que sofrem muito com o aborto espontâneo, por ter o desejo de ser mãe, de não compreender porque abortar espontaneamente, Kardec nos ensina que muitas vezes o espírito que vai reencarnar elege o programa após se submeterá durante a reencarnação, e chegando em determinado momento onde o espírito se sente impossibilitado de aceitar as tarefas para as quais se programou, arrepende-se e desiste da reencarnação, produzindo o aborto espontâneo. Outras vezes, trata-se de concepção de espíritos profundamente atrasados, ou que foram abortados em outras existências, ou ainda espíritos que eram inimigos implacáveis da mulher que iria recebê-los como filho. Então, sua própria densidade vibratória mata a organização fisiológica. E essas mães que sofrem com o aborto espontâneo, a orientação é que orem e tenham paciência, que perseverem a fim de superar o período de dor e se preparem, que invariavelmente virá uma segunda gestação. Então, assim, o Kardec ele é bem específico, né? A gente sabe que ninguém nasce numa família por acaso, né? Mas ele também traz uma luz, né? Uma luz para essas mulheres que sofrem com esse problema, que invariavelmente vem uma segunda gestação, né? Então não pode baixar a cabeça, muita oração e um esclarecimento que gera especulações e que sempre se faz necessário é quando se fala do aborto e do efeito moral causado pelo aborto. E esse é sempre muito sério, né? Sabe que quando a gente fala de aborto dentro da casa espírita ou em qualquer outro lugar, principalmente na casa espírita, né? Quem tem um pouquinho mais de... já frequenta a casa, o pessoal sempre fala, mas o que acontece, né? O que acontece com esse espírito que foi abortado? Quais as consequências que o pai e a mãe sofrem? Porque o pai da criança, ele também tem culpa, né? Muitas vezes a mulher procura esse tipo de situação porque ela não teve o apoio do pai da criança. Então não é uma culpa que a mulher leva sozinha, né? A mulher não fez o filho sozinha. Então é uma culpa comparativa, né? O aborto é um crime hediondo. Hediondo, na tradução literal, significa horror. E é horrível mesmo a gente for falar, sem julgamento, mas tipo, pensar que uma mãe pode tirar a vida de um filho causa muita estranheza sempre. Então o efeito moral disso é que não somos autores da vida, e sim nosso Pai que está no céu. E por isso não temos o direito de interromper a vida. O filho não é dela. Então nós não temos esse direito. Esse é o princípio de tudo. A questão 359 do Livro dos Espíritos nos esclarece. Existe apenas um motivo que pode justificar o aborto provocado. Quando a vida da gestante está em perigo, Kardec explica, preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. Então, assim, não existe fora disso, não existe outra possibilidade. Então, é um tema muito contundente, porque como tu vai dizer para uma mulher que ela tem que receber uma criança, onde muitas vezes ela foi estuprada? Como é que você faz? Como é que tu recebe uma criança dessa com amor? E é para ter amor. Essa criança está ali por algum motivo. Essa situação aconteceu por algum motivo, né? E não cabe a gente discutir isso. É uma vida, gente. Mesmo que a mulher não vá ficar com a criança, que ela doe a criança, existem várias instituições, né? Claro que a gente não deseja isso para ninguém. Muita oração para quem... Eu não sei, a gente fala disso, eu como cristão, é uma situação que eu não desejo para ninguém. Mas o que nos ensina o Cristo é sempre proteger a vida, né? Então, proteger a vida. Sei que é uma situação difícil, né? Quem teve experiência ou passou por coisa parecida, é muito difícil a gente chegar e dizer, olha, você tem que ter um filho de uma pessoa que você não queria ter. Mas existe um motivo. Talvez um dia, né? Com certeza um dia que ela estiver no plano espiritual, ela vai saber o porquê. Então, o pessoal pergunta assim, o que acontece? Qual a consequência do ato do aborto para a mulher que pratica e para o espírito abortado? O perispírito do espírito abortado já está vinculado ao corpo a informação. Expulsa-se o corpo, mas ficam as fixações perispirituais na vida intrauterina da mulher.
o que podem provocar futuros males ao seu colo uterino. Porque o ódio desses seres que tiveram a vida interrompida transforma-se numa alucinação e descarregam as ondas da cólera no organismo fragilizado da mulher, que os assimila e começa a gerar nela processos perturbatórios na organização fisiológica. E outras vezes eles a seguem até aguardar o momento de que ela tenha qualquer problemática, e nessa hora perturbada a levam aos transtornos graves da depressão, ainda muitas vezes causando transtornos mediúnicos e obsessivos. Então, assim, gente, muita oração, né? Muita oração para quem viveu, quem vive isso, porque numa época, numa outra casa espírita, de irmãos também muito queridos, nós falando sobre o aborto, me foi indagado uma coisa: o número de abortos é tão alto que é difícil a gente falar para um público onde hoje aqui presente só são 4 mulheres. E é muito difícil a gente... Eu tenho certeza que se eu fosse perguntar para cada um de vocês, vocês conhecem alguém que praticou aborto. Tanto aborto espontâneo como... Então, assim, é um problema, gente, que bate a porta do céu, sabe? E de orientar a gente como espírita, como cristão, sempre de orientar que não se deve praticar. Por mais incrível que seja, todos nós um dia vamos ter a oportunidade de fazer o bem nesse sentido também e de não praticar esse ato. Esses transtornos aí causados, mediúnicos, obsessivos, né, levam a mulher a problemas seríssimos. O organismo da mulher fica muito fragilizado, né? Tem mulheres que acabam tendo um problema. Eu tenho um caso na minha família que eu compartilho porque eu acredito que ela venceu, né? A gente vence essas coisas. Ela era uma menina que ela veio do interior, quando ela veio para Caxias, ela tinha 15 anos de idade, e ela praticou o aborto. Ela conheceu um rapaz, e o rapaz não quis ficar com ela, ela praticou o aborto. E por causa do aborto, ela ficou com problemas sérios de epilepsia. Ela caía, ela desmaiava, e ela nunca mais pôde ter filhos, pelo menos foi o que os médicos disseram para ela. E ela casou com um parente meu, e ela foi contra tudo que os médicos diziam. Ela é uma pessoa que tinha muita fé, e ela teve 2 filhos saudáveis, né? E, por incrível que pareça, hoje o problema de epilepsia dela, que era uma coisa constante, que não tinha cura, hoje está minimamente acontecendo, praticamente curado. Então, assim, muito provavelmente ela conseguiu resgatar, né? E é por isso que eu falo, a gente sempre vai ter oportunidade de auxiliar as pessoas que praticaram esse ato, e são pessoas assim que toda mãe, né? O Chico Xavier dizia que quando uma mãe faz uma oração, ela arrebenta a porta do céu, né? Então, toda mãe, mesmo que não esteja preparada naquele momento para ter um filho, em determinado momento ela vai estar preparada, e a gente tem que estar sempre junto com essas mulheres para que elas possam, enfim, conseguir não só ter a criança, mas muitas vezes a gente não entende, né? Mas às vezes uma criança, ela vem para iluminar a vida da gente. Eu mesmo, eu tenho 3 filhos. E meus filhos, o primeiro eu escolhi amar. Porque quando eu fiquei com a minha esposa, ela já tinha um menino, ele não tinha nenhum ano de idade, e eu criei ele e é meu filho, né? Eu tenho mais afinidade com ele, muitas vezes em conversas, do que com os meus filhos de sangue, né? E os outros 2 que eu tenho também, filho é sempre uma bênção na vida da gente. E a gente não... Eu trabalho, minha esposa trabalha, a gente não... Hoje em dia não é fácil ter filho, né? Porque existe, a gente tem que educar, tem que alimentar. E a minha esposa queria muito um 3º filho. E eu dizia assim para ela: mas olha, nós temos que dar estudo, temos que alimentar, não está fácil ter mais um filho. E a gente teve. E eu vou dizer uma coisa para vocês: é a alegria da minha casa, né? Não consigo imaginar a nossa vida sem ele,
E é realmente a nossa alegria, assim, sabe? Iluminou. Então a gente não sabe, porque a gente vê as coisas de uma forma muito material. E o próprio Cristo dizia, né? Se nem quando você fala das coisas da terra vocês acreditam, né? Que dirá sobre falar das coisas do céu, né? E é bem isso aí. A gente não sabe a nossa programação. Muitas vezes o que parece uma desgraça aparente, às vezes tu pensa assim, ah, mas é um filho indesejado. Eu não vou ter como alimentar, eu não vou ter. Gente, às vezes essa pessoa, esse espírito que está vindo, é para auxiliar. Muitas vezes é quem vai te amparar numa velhice, é quem vai te ajudar nos problemas da casa. Então, uma criança, gente, é sempre uma bênção. Depende de onde venha, como venha, se vier com saúde, com pouca saúde, gente, criança é sempre uma bênção, né? O próprio Cristo dizia isso, né? O Cristo tinha um carinho muito especial pelos irmãos menores, né? Então, o Cristo dizia, né? Deixai vir a mim as criancinhas, né? E é bem isso, pessoal. Criança é uma bênção na vida da gente, né? A gente dá muita ênfase, muitas vezes, a parte dos fenômenos, né? A, o pessoal sempre... Gente, assim, essa pergunta que eu estou falando para vocês aqui, sobre o que acontece com o espírito abortado, né, muitas vezes causa espanto das mulheres. Elas dizem assim, nossa, mas o espírito vai ficar comigo. Gente, eu não sei se o espírito vai ficar com a pessoa. Existe um processo. E esse processo, muitas vezes, é assim, né? Cabe a gente, cada um de nós, né? E não pecar mais. Se a gente praticou esse ato por desconhecimento, pelo momento de sofrimento, gente, uma segunda gestação sempre vem. Futuramente a gente sempre tem a condição de retornar e fazer melhor. Para quem praticou o aborto, lembrai-vos de João o Batista, que pregava no deserto. E o Cristo indagou os samaritanos: o que procurais no deserto? Uma cana que se agita ao vento? O Cristo quis dizer que se tens sede de vida, procurai no deserto quem lá prega a palavra do Senhor. Vai a uma casa espírita, vai à igreja católica, vá a uma casa dos crentes, dos evangélicos, vai ao deserto, procura ajuda, sabe, gente? Não importa de onde a ajuda venha, mas procure sempre ajuda, né? Vá ao deserto, como Jesus Cristo disse, né? O que procurais, né? Muitas vezes a gente quer a solução do problema, mas a gente também não procura, né? Então é sempre bom para a gente procurar. E o Cristo diz: vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Lembrai-vos também do que disse o apóstolo Paulo. E sabe que o apóstolo Paulo, eu acho que sempre que eu falo sobre esse tema do aborto, eu acho que a frase que o Paulo disse em Coríntios 1, capítulo 6, versículo 12, resume muito bem não só a questão do aborto, mas sempre que a gente pensar em fazer qualquer tipo de mal para alguma pessoa, que é o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. O livre-arbítrio existe. Tu pode fazer? Pode, mas nem todas as coisas me convém fazer. Me convém fazer o bem, né? Me convém fazer o que o Cristo ensinou. Fora isso, não me é lícito, né? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar mais ou menos sobre o aborto, não sei se alguém quer colocar alguma coisa, se alguém tem alguma dúvida sobre o tema, porque assim, eu coloquei duas coisas bem. O aborto, ele é bem mais expansivo, mas o nosso tempo também não é muito longo, né? Então, eu coloquei a questão dos abortos ali espontâneos, onde as mulheres sofrem e tal, a gente conversou um pouco a respeito, e do karma aí, né, da parte moral de praticar o aborto. Mas se alguém tiver alguma colocação, quiser conversar a respeito. Então, com a palavra, Sandra. Foi bem objetivo, né? Ficou bem. Porque, na verdade, são várias facetas, né? Mas o que a gente acentua, né, na verdade, são os nossos comportamentos enquanto espírito. Uma vez eu vi uma preleção e onde apresentava justamente as consequências que às vezes vêm, que
são as enfermidades, né? Principalmente na questão da mulher, na área genética, que é a área da criação, né? E que às vezes a gente diz, ah, mas são reflexos, né? As consequências de atos dos nossos desequilíbrios e a ação espiritual, né? Porque se é um espírito que tem um entendimento, ele mesmo sendo vítima perdoa e segue seu processo. E se não for, o tempo suficiente dele lançar os petardos mentais, né, sobre a estrutura feminina, que é isso que depois, quando se cria condições ou não, né, que a gente relatou a sua experiência ali de família, então houve o contato com a situação, com o crime, né? Mas como a pessoa realmente, certamente, criou-se uma estrutura que levou ao desamparo, que chegou naquela situação. Vencido isso, ela se reorganizou pela fé, já demonstrou, pela fé, prosseguiu e recebeu. E que está até essa entidade, né, que retornou para cumprir seu papel, ou outras. Mas o considerar, né, que as nossas enfermidades têm a gênese é no nosso comportamento também, né? Então, é uma outra pilastra que mostra que Deus não pune a ninguém. Né? São leis de amor que organizam, né, a vida. E uma coisa assim que o Baltazar, quando apresentou a proposta, daí pelo número, olha bem o volume. Isso é estimativa. Estimativa. Então, quer dizer que passa 850 mil, isso quer dizer que passa de 1 milhão. Passa de 1 milhão, porque a estimativa Ou milhões de abortos. Né? E uma coisa assim que me permitam, eu vejo a questão do vírus como consequência dos nossos atos enquanto humanidade translocados, desalinhados. Tráfico de ser humano, os abortos, as guerras, as drogas, as armas, tudo produção do ser humano que não serve para nada a não ser para gerar sofrimento. Então, jogamos toda essa egrégora, né, porque esses espíritos que são abortados, se forem medianos que nem nós, estão tudo aí no nosso encalço. Eles são. Quer dizer que eles ficam na atmosfera do planeta, gerando esse sofrimento. E porque agora a gente pode até ouvir assim, ah, não, o vírus. Não. É consequência dos nossos atos. E aí que nós temos que entender assim, eu procuro entender assim no sentido, não é uma punição. Nós abrimos a porteira errada, né? A gente abriu a chave errada, está aí a consequência. E talvez nós que não o fizemos, qual é a chave que nós não devemos abrir? Que é o convite de Jesus. Né? Não sermos indiferentes às pessoas que claudicam, que tropeçam. Né? Ou no aborto, ou no uso de drogas, ou no crime. Né? Se o mais cruel assassino tem direito a renascer na Terra, então o resto é sopinha de letras para nós. Né? Então a gente tem um aprendizado. E se a gente ficar só na amorosidade do Cristo, né? A gente tentar entender as palavras dele, se não conseguir entender bem o Cristo, tem os apóstolos né, que trazem lições de uma grandeza. Nós que estudamos o Espiritismo, vemos, né, em Emmanuel, né, os seguidores à altura de Jesus, assim, com envergadura de amor pela humanidade e pelas igrejas que ele escrevia as cartas. Né? Então, acho que a partir disso nós temos assim, uma reflexão, né? Porque senão, se a gente for falar só do bichinho, né? No grupo que nós participamos, esse de fora, a gente tem não falamos ou evitamos. Quando as pessoas trazem o assunto, a gente dá uma, sabe, que nem bolacha, dá um joguinho e mastiga. Né? Então, a gente, porque não leva, é uma consequência. Agora, se esclarecer, sim mesmo. Se a gente nos esclarecer, que na realidade a gente precisa fazer oração e perdão, trabalhar permanentemente, né? Porque não fui eu, mas foi, né? Se a gente não se instrumenta assim de amorosidade pela humanidade, e Jesus continua no comando, né? Nos amando. Né? Sim. E a grandeza do Cristo, né? E o Cristo condenou, que dirá nós, né? Que somos pessoas que estão ainda Sim, medianos, medianos, né?
E sabe que eu gosto muito das passagens bíblicas, eu gosto muito dessa parte onde o Cristo fala que o João Batista pregava literalmente no deserto, né? E ele dizia: o que procurais no deserto, né? Uma cana que se agita, né? Não, gente, muita gente precisa de ajuda, a gente não procura ajuda, né? E é uma caridade para a gente sabe que é um exercício assim todo dia para a gente fazer. Eu procuro fazer, não é fácil de fazer, muitas vezes a gente tropeça também, mas de nunca condenar. Sabe, muitas vezes a gente vê atos assim que a gente pensa: nossa, gente, mas não condene. Nem o Cristo condenava. O Cristo dizia: vai, não peque mais, né? Então, nosso papel é orientar, né? Como eu falei aqui no começo, o papel de todo mundo que fala de aborto é orientar a mulher no que diz a lei brasileira, que ela não, que ela, se ela tiver auxílio nos hospitais, ela vai ter que responder por aquilo. E eu acho que isso é o que mais afasta a mulher dos hospitais, né? Porque muitas vezes a gente fala de aborto, mas se vocês forem conversar com as mulheres, elas não sabem desses números. Uma mulher que pratica um aborto clandestino, de cada duas que praticam, uma tem que ser hospitalizada, né? Se a mulher fosse informada disso, eu tenho certeza, porque a mulher normalmente ela vive até mais do que o homem, porque ela é mais cuidadosa do que o homem. A mulher faz muito mais exames, a mulher se preocupa muito mais com a saúde, o homem não, né? Só que isso não passa na televisão, né? Muitas vezes a gente não tem essas informações, né? Mas então tá, pessoal, eu vou convidar vocês para fazer a oração. Bondoso Mestre Jesus, obrigado pela oportunidade de estarmos reunidos. Obrigado pelas coisas que foram faladas. A gente roga por todas as mães que praticaram este ato. Rogamos por todos os espíritos que foram abordados. Que todos, em seu tempo e seu espaço, consigam evoluir na questão. As mães que tenham paciência, oração e apoio. E todos nós que viemos aqui hoje, possamos voltar para nossas casas mais aliviados, mais tranquilos, com a certeza de que todos fomos atendidos. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado por todas as coisas boas que nos acontecem e muitas vezes não temos tempo de agradecer. Obrigado, Senhor, e que assim seja. Estou vendo vocês de brinco, colar. A religião não permite que eu de brinco colar. Ele estava dizendo que é isso, eu Só Jesus na causa desse cara. Né? E a mente apedrejando e achando que é fora, né? Não, você sabe que vocês estão aqui, até não tinha como mostrar online, né? Eu consegui um mapa da Organização Mundial de Saúde sobre onde o aborto é legalizado. E aí, vamos supor, lá nas partes azuis é legalizado. Na parte verde, exceto, enfim, eu quero mostrar para você, se quiser passar, eu passo para o pessoal, dar uma olhadinha. E por incrível que pareça, nas partes que são legalizadas o aborto, o número não diminuiu de abortos ilegais. Porque mesmo a mulher podendo praticar o aborto legalmente, ela ainda procura ilegalmente por uma questão moral. É o que eu ia dizer. É a questão moral. Então nós temos que trabalhar isso. A gente tem que lembrar também desses números, que quem faz o aborto, ele quantas vidas ele também tem que carregar com ele? Quantas molestias ele vai ter que pagar por todas as vidas também? A enfermeira, o abortador, Sim. ele é responsável por cada vida que ele tira. Tem um caso, eu não sei se foi. Vão se vinculando, né? Eu não sei se foi culpa, eu acho que não conversou sobre esse tema, né? É ignorância. Tem um caso que acho tem um caso que é relatado pelo Divaldo. Acho que foi aquelas palestras que eu te dei. O cara tinha Tinha um médico que o Divaldo Graca, ele tinha praticado mais de 3.000 abortos.
E na prática de um desses abortos, o feto pegou nele. O feto pegou na mulher. E ele teve o feto descarregou nele alguma coisa fluídica que ele fechou a clínica. Ele fechou a clínica, o cara entrou, não, mas ele entrou tipo assim, na verdade eu acho que o espírito disse assim, agora deu. E o Divaldo não quis falar muito, assim, do karma que o médico decorreu, né? Mas ele quis dizer que quando chega a hora, esses também. É que, na realidade, as ações que a gente impetra no crime, depois vai ter o período do ressarcimento, né? Ação e reação. A gente vai correr, daí a gente vê pessoas correndo, daí subindo no cesta básica, subindo uma mitinha, né? Gente que tentou a vida em algum momento, então fica achando fórmula, né? Ah, eles são tão bons! Talvez venham a ser bom, era o nosso pai, que Jesus dizia, né? Então, a gente corre atrás das autoridades, né, que a gente tanto apedreja. Eu fico com uma peninha, né, porque se elas têm a responsabilidade de 200 milhões de seres, o que elas não fizeram? Né? Se eles têm, que nem um prefeito de uma cidade, ele tem a responsabilidade. São 600 mil almas que moram aqui nessa cidade. Então, bem ou mal, eles estão ali, né, tentando acertar. Né? Isso é o... Não, Mas é uma reflexão interessante, porque o problema, que nem tu diz, essas informações não chegam, né? Porque é muito fraca a escola, nós, enquanto entidades, também, às vezes, não abordamos, né? O Espiritismo nos dá essa oportunidade de abordar todos os assuntos de interesse da nossa vida na Terra. Bastante cuidado, É. bastante amor, Mas falar, né? abordar. E até para a gente estar experimentado, né? Porque E falar da lei, porque muitas vezes sabe que a mulher, a gente pega esse povo indígena, que hoje encabeça a lista porque assim, o que acontece? Os números do aborto registrados pelo SUS é 250 mil, mais ou menos, por ano, que é o que chega. Só que não são os números reais, porque essa clandestinidade, ela é coisa por fora. Dos números oficiais, os indígenas encabeçam essa lista, junto com as meninas negras, menores de 14 anos. Os indígenas. Então, tu vai falar de lei, é uma questão assim que realmente falta instrução, assim, instrução que diz a lei. Não, mas que nem a mulher indígena, gente. A gente tem que entender a questão cultural. Não, mas a questão cultural, que a gente nunca vai alcançar, que é outra realidade, outro grupo de espíritos no seu processo. Mas também a desesperança que se atinge a nós, que às vezes a gente fica tão sem esperança. Imagina numa comunidade que eles têm todo um sistema que está sendo ameaçado ou destruído, e daí, às vezes, até um ato instintivo de preservação, né, do sofrimento, é uma resposta. A gente tem que analisar bem para ver o que leva, né, uma pessoa que não vive num sistema, que nós que moramos na civilização, a gente é destruidor, a gente é seletista. Ele não quer. Né? E eles não têm isso de não querer. Só tem os valores. Né? Tanto é que tem um relato assim, que eu vi que um chefe indígena tinha que matar o filho pela questão tradicional. Que o menino era especial. Né? Daí ele pegou a criança e foi embora, fugiu da tribo, para não fazê-lo. Então, para tu ver, há uma resposta anormal pela cultura, mas ele o fez. Né? E há em outros lugares, porque a questão cultural a gente não vai, nem é crime perante Deus, é da cultura, dos hábitos daquele povo. Eles não chegaram a uma certa Não tem, tu vai nas montanhas, onde no Himalaia, com os povos lá, qual é o batismo de uma criança? Nasceu, tira do colo da mãe, vai lá fora, tem uma pia assim, 40 graus negativo com água, sobreviveu, tem resistência. Não sobreviveu, não tinha resistência. É a cultura. Né? E realmente, isso a gente não tira. Só que nós que somos a civilização, nós temos a cultura da guerra, né? Até que a gente diz bombando, né? A gente é bélico. A gente usa o termo assim e nem se sensibiliza, porque tu vê, para chegar na estrutura de ter acesso,
É que nem a que eu estava falando, a gente que hoje estava no grupo de oração, o pessoal faleceu uma mãe, cidadã americana, deixou duas filhas, 14 e 17 anos. E daí está todo mundo aqui no Brasil centralizado, nem conhece. E daí eu ali, só que eu sou o terror também, né? E a África? Quantas mães foram e vão? Polêmica, né? Mas daí eu fiquei. Então, como era um momento de oração, de falar agora pelas mães da África. Porque a gente, às vezes, a gente é hipócrita. Então, a gente, ficou duas. Aqui em Caxias, quantos adolescentes não têm mãe? Sim. E adolescentes, né, sem mãe, sem orientação, às vezes não tem, a avó não tem estrutura. Já peguei uma vez um caso, meus acompanhantes lá no Santa Fé, que a mãe de 20, não tinha 30 anos, faleceu. E deixou 8 filhos para a mãe cuidar. 8, era tudo assim. Escadinho. E daí, quando a gente foi na casa, assim, casa, 4 tábuas, assim, sabe? Daí a gente fez uma maloca lá melhor, que os voluntários, a gente se meteu. E a gente ficava olhando, daí a avó, 74 anos, com marca-passo, e era tutora. Depois a gente soube que já tinham casado, uns, daí casaram cedo, se amaram na vida, né? Mas naquele período a gente foi ali aprender, e era muito precário, assim, daí de Beatriz, eu chamava de minha benfeitora. Porque você chegava lá e estava sempre sorrindo, não sofrimento, sempre sorrindo, até o bebezinho, vamos lá. Porque cada filho que vinha era de uma tentativa de acertar com o companheiro, né? Daí não dava até ele ir embora e ficava mais um, 8. E às vezes ela dizia, hoje, ainda bem que vocês vieram, porque faz 3 dias que os pequenos dão água com açúcar, que é o que eu tenho. Do pequenininho peito. Então, a gente, quando vai, assim, então a gente não pode ser hipócrita, assim, e que nem nós estávamos falando. Dá uma volta aqui na Cidade Nova para ver se não tem algum fogão sem. Com certeza. Né? Só que as pessoas estão acuadas, a gente se relaciona muito mal na comunidade, como em toda outra, e pode estar acontecendo, né, que não tem o pão, não tem a luz está querendo cortar, se já não cortaram, muita coisa. Mas a gente, naquele momento, né, digo, nossa, Lohane, né, digo, e foi reportagem em todos os meios de comunicação da cidade de Nova York, então, mas foi uma conquista dela. E como ela era muito atuante na área social, na cidade, assim, aquelas pessoas que faziam diferença para milhões, tiraram, né? E daí o que eu digo? Jogaram a vaquinha no peral, e agora o resto que ande sem ela. Né? Porque ela já fez parte dela. Ela orientou, ensinou, instrumentou e está reparando que ela morreu de câncer na área genética, câncer de mama. Então, certamente, está se reparando com a lei. Então, esse desafio que a gente tem, assim, que o Espiritismo nos deixa mais, não indiferente, a gente não pode ficar indiferente, mas mais cônscio. Eu acho que ele está sempre raciocinando sobre as nossas atitudes, cada passo que a gente dá, e cada pensamento seria o certo a gente estar dando uma visãozinha daquilo que a gente fez ou faz durante o dia. Sim. E aí eu acho que é isso que traz essa sensação de frio, né? Que as pessoas veem com gente, não visualizam, não parece não estar sentindo da mesma forma. Não é que a gente não está sentindo, não. A gente sente, né? Mas a gente já dá uma analisada ali do que aconteceu por detrás dos panos, né? Mas sabe a fé, né? A fé não tem nos palcos, né? Eu, quando dei aquele exemplo ali, ela é minha tia hoje, meu tio mais novo casou com ela. E a minha avó, gente, ela era uma pessoa assim, ela não falava português, ela falava só o dialeto italiano, da colônia, que nós somos aqui da terceira leva. E a minha avó criou filhos, e quando meu tio ficou com a moça, ela não tinha mais religião, não tinha mais nada, e quem curou ela foi a fé. A minha avó conversava com ela, disse assim, minha filha, você tem que ir, minha filha, você tem que ir. Mas eu não posso mais, eu cada dia eu tenho problema. Porque o problema dela foi tão sério que ela caía onde ela estivesse, ela tem metade do corpo queimado. Por causa disso, porque ela estava cozinhando, ela apagava, né? Hoje ela não tem mais isso.
ela foi em 300 médicos, os médicos diziam, olha, se tu tiver engravidar, o risco de vida para ti e para a criança, e provavelmente vocês não teriam uma gestação. Teve 2 vezes, assim, e a minha avó levava ela e dizia assim, minha filha, você já realizou? Eu dobrava o joelho e falava junto. A minha avó dizia, vamos lá, minha filha. Aí ela dizia, mas tem que ir na igreja. Às vezes minha avó dizia, tem que, porque lá tem pior que você que sai. Aí eu levava ela. E aí tinha questão católica, daí tinha no final de semana, sábado e domingo, fazendo anime, fazendo coisa para a igreja. E ela, com aquele problema, ela caía no meio dos anime. E ela tinha um período que ela ficava, ela voltava, minha avó dizia, toma uma água, vamos de novo. E até curou, sabe? Gente, se vocês verem. Hoje ela é uma mulher, acho que de 50 e poucos anos, mas, tipo assim, olha, a fé dela curou ela, porque médico e outras coisas não. Deixa eu mostrar. Esse é uma mistura. Esse não. Pode. Não é, esse é o novo. Esse é da geração de renda, só tem que acompanhar. Não, a gente tem muita lição aí. Esse aqui também veio, né? Esse entrou agora, esse sobe. Esse sobe. E o preto depois a gente ajeita ali no instante. É que é coisa de inverno, né? Mas dá uma olhada se não É tem. forte. Mas não pensa, não usa? Pensa com frio, na verdade. Agora. Lá em casa mesmo. Tá. Como é que é o giro? Isso. Não, lá tudo, poder cuidar. É, moça. Já terminou? A energia é boa, né, cara? Não, é bom. A gente precisa de uma boa energia. Mas vem sempre, hoje, eu não sei se tem mais. Daqui a pouquinho, vocês tiverem casa. Às 4 horas tem estudo, aí a gente estuda uma das aulas, né? Legal, o pessoal estuda casa. Mas não, tomar uma água, a gente dá uma coisa em casa. Meu Deus, eu tenho medo dessas coisas. Tchau pra você. Tchau. É de brinquedo, as boiadas. Ai, não, brincadeira. Olha que bem, amor. Olha isso. Olha. Que feia, gente. Não, mas olha que graça de menina. Não, o problema é esse rosa. Eu já sei, menina. É bonita a camiseta, o problema é esse rosa. Vamos botar por cima do
Ah, eu gostei mais daquela. Aquela roupa com a dentro vão ter que ser tudo tirada, vão ficar lá tudo direto. Vai voltar no verão. Não tem mais, né? Ela vai continuar. Eu vou achar, mas... Ah, essa aqui, ó. Nossa, olha, essa aqui eu não tenho feito. Meu Deus, olha, mano. Como não entende? Isso aqui vai desfazer. O dobro. Não, e pior que tem, né? Tem as calcinhas também. Não, né? Eu falo, nossa, olha, é muito problema desse desenho e a roupa. É essa oportunidade. Aquele branco não dá. Colorido, né? Verão. A sala vai ser bem colorido. É mais alegre, né? Dos pesados. Esse casaco nossa, prima aqui do negócio hoje está um calorão do Natal. Pois é, não sei se vai dar frio ainda, mas. Tu viu semana passada, né? Final de semana passada? Muita mudança drástica, rápida, assim. Eu cortei isso! Eu estava comprando umas coisas que eu gosto. Onde é que ele criança? Amor, né? Ah, que lindo. Ah, de criança, daí tu coloca em cima, ó. Não é. Então, não. É. Deixa eu ver. Já preparou o teu material? Fala de... Vendi 4 DVD.